Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. O Espírito de Deus que mora em nós conduziu-nos a esta celebração a fim de caminharmos no dia a dia, desvencilhados dos laços mortais da descrença e do egoísmo. Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo Jesus, ressurreição e vida plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra e se alimentam com a Eucaristia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs então mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele concederá. Respondeu-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí,
te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhes respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. O Evangelho segundo João procura apresentar Jesus como o Messias, Filho de Deus, enviado pelo Pai para criar um homem novo. No livro dos sinais, o autor apresenta, recorrendo aos sinais da água, do pão, da luz, do pastor e da vida, um conjunto de catequeses sobre a ação criadora e vivificadora do Messias. O texto que hoje nos é proposto é exatamente a 5ª catequese, a da vida, do livro dos sinais. Trata-se de uma narração única, que não tem paralelo nos outros 3 evangelhos. A cena situa-nos em Betânia, uma aldeia a este do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. O autor da catequese coloca-nos diante de um episódio, um triste episódio familiar: a morte de um homem. A família mencionada, constituída por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, parece conhecida de Jesus. No versículo 5, diz que Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. A visita de Jesus à casa desta família é mencionada em Lucas 10, 38, 42, e João tem o cuidado de observar que a Maria, aqui referenciada, é a mesma que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. A família de Betânia apresenta algumas características dignas de nota. Em primeiro lugar, o autor da narração não faz qualquer referência a outros membros,
para além de Maria, Marta e Lázaro. Não há pai, nem mãe, nem filhos. Além disso, João insiste no grau de parentesco que une os três. São irmãos. A palavra irmão será a palavra usada por Jesus após a ressurreição, para definir a comunidade dos discípulos, e este apelativo será comum entre os membros da comunidade cristã primitiva. Por outro lado, notemos a forma como é descrita a relação entre Jesus e esta família de irmãos. Trata-se de uma família amiga de Jesus, que Jesus conhece e que conhece Jesus, que ama Jesus e que é amada por Jesus, que recebe Jesus em sua casa. Um fato abala a vida desta família. Um irmão, Lázaro, está gravemente doente. As irmãs mostram o seu interesse, preocupação e solidariedade para com o irmão doente e informam Jesus. A relação de Jesus com Lázaro é de afeto e amizade, mas Jesus não vai imediatamente ao seu encontro. Parece até atrasar-se deliberadamente. Com a sua passividade, Jesus deixa que a morte física do amigo se consuma. Provavelmente, na intenção do nosso catequista, o pormenor significa que Jesus não veio para alterar o ciclo normal da vida física do homem, libertando-o da morte biológica. Veio, sim, para dar um novo sentido à morte física e para oferecer ao homem a vida eterna. Depois de 2 dias, Jesus resolve dirigir-se à Judéia ao encontro do amigo. No entanto, a oposição a Jesus está precisamente na Judéia e, de forma especial, em Jerusalém. Os discípulos tentam dissuadi-lo. Eles não entenderam ainda que o plano do Pai é que Jesus dê vida ao homem enfermo, mesmo que para isso corra riscos e tenha de oferecer a própria vida. Jesus não dá atenção ao medo dos discípulos. A sua preocupação única é realizar o plano do Pai no sentido de dar vida ao homem. Jesus não pode abandonar o amigo. Ele é o pastor que desafia o perigo por amor dos seus. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou o amigo sepultado há já 4 dias. De acordo com a mentalidade judaica, a morte era considerada definitiva a partir do 3º dia. Quando Jesus chega, Lázaro está, pois, verdadeiramente morto. Jesus não elimina a morte física, mas para quem é amigo de Jesus, a morte física não é mais do que um sono, do qual se acorda para descobrir a vida definitiva. Por esta altura, entram em cena as irmãs de Lázaro. Marta é a primeira. Vem ao encontro de Jesus e insinua sua reprovação. Jesus podia ter evitado a morte do amigo se tivesse estado presente, pois onde ele está, reina a vida. No entanto, mesmo agora, Jesus poderá interceder junto de Deus. Deus atendê-lo-á e devolverá a vida física a Lázaro. Marta acredita em Deus, acredita que Jesus é um profeta, através de quem Deus atua no mundo, mas ainda não tem consciência de que Jesus é a vida do Pai e que Ele próprio dá a vida. Jesus inicia sua catequese dizendo-lhe: teu irmão ressuscitará. Marta pensa que as palavras de Jesus são uma consolação banal e que ele se refere à crença farisaica, segundo a qual os mortos haveriam de reviver no final dos tempos, quando se registrasse a última intervenção de Deus na história humana. Isso ela já sabe,
mas não chega. Esse último dia ainda está tão longe. Jesus, no entanto, não fala da ressurreição no final dos tempos. O que ele diz é que, para quem é amigo de Jesus, não há morte sequer. Jesus é a ressurreição e a vida. Para os seus amigos, a morte física é apenas a passagem desta vida para a vida plena. Jesus não evita a morte física, mas ele oferece ao homem essa vida que se prolonga para sempre. Para que essa vida definitiva possa chegar ao homem, é necessário, no entanto, que o homem adira a Jesus e o siga, num caminho de amor e de dom da vida. Todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. A comunidade de Jesus, a comunidade dos que aderiram a ele e ao seu projeto, é a comunidade daqueles que já possuem a vida definitiva. Eles passarão pela morte física, mas essa morte será apenas uma passagem para a verdadeira vida. E é essa vida verdadeira que Jesus quer oferecer. Confrontada com esta catequese, acreditas nisto? Marta manifesta sua adesão ao que Jesus diz e professa sua fé no Senhor que dá a vida. Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Maria, a outra irmã, que tinha ficado em casa, está imobilizada, paralisada pela dor sem esperança. Marta, que falara com Jesus e encontrara nele a resposta para a situação que a fazia sofrer, convida a irmã a sair da sua dor e a ir, por sua vez, ao encontro de Jesus. Maria vai rapidamente, sem dar explicações a ninguém. Ela tem consciência de que só em Jesus encontrará uma solução para o sofrimento que lhe enche o coração. Também nas palavras de Maria há uma reprovação a Jesus pelo fato de ele não ter estado presente, impedindo a morte física de Lázaro. Jesus não pronuncia qualquer palavra de consolo, nem exorta a resignação, como é costume fazer nestes casos. Vai fazer melhor do que isso e vai mostrar que ele é, efetivamente, a ressurreição e a vida. A cena da ressurreição de Lázaro começa com Jesus a chorar. Não é pranto ruidoso, mas sereno. Jesus mostra dessa forma o seu afeto por Lázaro, a sua saudade do amigo ausente. Ele, como nós, sente a dor diante da morte física de uma pessoa amada, mas a sua dor não é desespero. Jesus chega junto do sepulcro de Lázaro. A entrada da gruta onde Lázaro está sepultado está fechada com uma pedra, como era costume entre os judeus. A pedra é aqui símbolo definitivo da morte. Separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, cortando qualquer relação entre um e outro. Jesus, no entanto, manda tirar essa pedra. Para os crentes, não se trata de duas realidades sem qualquer relação. Jesus, ao oferecer a vida plena, abate as barreiras criadas pela morte física. A morte física não afasta o homem da vida. A ação de dar vida a Lázaro representa a concretização da missão que o Pai confiou a Jesus: dar vida plena e definitiva ao homem. É por isso que Jesus, antes de mandar Lázaro sair do sepulcro, ergue os olhos ao céu e dá graças ao Pai. A sua oração demonstra sua comunhão com o Pai e a sua obediência na concretização do plano do Pai. Depois, Jesus mostra Lázaro vivo na morte, provando à comunidade dos crentes que a morte física
não interrompe a vida plena do discípulo que ama Jesus e o segue. A família de Betânia representa a comunidade cristã, formada por irmãos e irmãs. Todos eles conhecem Jesus, são amigos de Jesus, acolhem Jesus na sua casa e na sua vida. Essa família também faz a experiência da morte física. Como é que deve lidar com ela? Com o desespero de quem acha que tudo acabou? Com a tristeza de quem acha que a morte venceu por algum tempo até que Deus ressuscite o irmão morto no final dos tempos? Perspectiva dos fariseus da época de Jesus? Não. Ser amigo de Jesus é saber que Ele é a ressurreição e a vida, e que dá aos seus a vida plena em todos os momentos. Ele não evita a morte física, mas a morte física é, para os que aderiram a Jesus, apenas a passagem imediata para a vida verdadeira e definitiva. Para os amigos de Jesus, para aqueles que acolhem a sua proposta e fazem da sua vida uma entrega a Deus e um dom aos irmãos, não há morte. Podemos chorar a saudade pela partida de um irmão, mas temos de saber que, ao deixar este mundo, ele encontrou a vida plena na glória de Deus. Oremos. Ó Jesus, nossa vida e ressurreição, choraste a morte do teu amigo Lázaro. Vem fazer companhia aos que acabam de perder um ente querido. Suaviza-lhes a dor da ausência e conforta-os com a certeza de que a morte não é o fim, é simplesmente passagem para a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.